É, Cássio, Pronto eu para em tive que, condições de. é, eu tive que salvar aqui a live, porque se a gente começa uma outra, ela apaga. Ah, Aí ok. Sem eu problema. tenho que baixar ela para depois continuar aí. Não, legal, legal. Que bom que deu certo. Onde é que nós paramos? Você estava falando de todo o seu apoio que tem do Exército para essa Isso, busca aí de novos talentos por meritocracia, né? E também falando exatamente. das outras forças. Né? É, É, foi uma pergunta do Luciano, né? Eu lembrei. isso. É, exatamente. Então, assim, Existe uma cota disso, Cássio, de cada força. Vamos pegar tantos atletas de cada modalidade, isso? não, não, na realidade, assim, ele é dentro da disponibilidade, existe uma cota total. Então, todos os esportes, digamos assim, a CDE tem condições de apoiar tantos atletas, e desses tantos atletas, especificamente, uma parcela deles vai ser do tiro, e aí lá dentro a gente briga para ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ó, agora nós temos uma pessoa se destacando um pouco mais, seria legal colocar essa pessoa também, apesar de nós não termos, né, uma vaga agora nesse momento, vamos colocar. Então, isso tudo a gente consegue batalhar e puxar para um lado ou para o outro, né? Mas, basicamente, com as vagas que a gente já tem, a gente trabalha no momento que a pessoa vai embora. Então, uma pessoa saindo abre vaga para o próximo, né? Basicamente é isso. Foi o que aconteceu agora, né, com a entrada da... Entrou tanto a Giovana quanto a Simone e o Lustosa, do tiro ao prato. Maravilha. Esperando retornar. Tô aqui, tô escutando bem. Cara, tá me escutando? Ah, maravilha. Cássio, Tô deixa eu escutando bem. continuar aí dentro da caserna. Tem uma pergunta do Major Licurgo, que você já Uhum. respondeu ela, contemplou ela numa das suas falas na primeira live, mas eu queria dar um enfoque maior a ela. Logicamente que a CDE vai priorizar o treinamento das modalidades militares, até para participar dos torneios e tudo mais. Só que na primeira Sim. live, você falou que acabou modulando a estratégia, passando a treinar com a carabina de ar ou com a carabina 22, porque ali você desenvolvia os fundamentos que serviriam de base para provas militares propriamente dita, né? O fuzil 300 metros, o fuzil rápido. Isso. Como que é isso? Quanto que foi adquirido? Está sendo utilizado a carabina de ar ou a carabina 22 nesse processo? E o que você acha que isso vai impactar no surgimento de novos atletas para as modalidades olímpicas? Eu acho que hoje as duas, tanto a carabina 22 ela é muito importante, principalmente por causa do deitado do joelho, que você é necessário para as três posições. Hoje nós não temos, por exemplo, numa modalidade militar, uma prova só de pé. Nós temos só provas de três posições, né? Para as mulheres, especificamente, nós temos a prova de deitado. Então, a prova de carabina deitado, ela é uma prova do CISM, do Conselho Internacional de Esportes Militares. Então, para elas tem o deitado e o 3 por 20, que é exatamente a mesma prova que é 3,40 agora, né, que era 3 por 20, que é exatamente a mesma prova que nós fazemos na Olimpíada. Então, essa é a grande vantagem das atletas militares, né, em relação ao 300 metros, que, como eu expliquei na primeira live, ali tem diferenças técnicas entre as armas. Mas, voltando na pergunta do Licurgo, realmente o treinamento hoje ele se baseia 95% na carabina 22 e na carabina de ar. Por quê? Especificamente por causa da técnica mais apurada necessária para essas duas modalidades. Então, quando você começa a trabalhar a carabina 22 e a carabina de ar, você consegue ter um feedback muito importante que é o do recuo da arma. O recuo da arma ele faz com que você entenda como é que está a sua posição, né? Então, esse feedback você não tem no fuzil. Pelo contrário, pelo recuo do fuzil ser muito grande, ele mascara um pouco os erros que você pode ter, sabe? Então, Perfeito. é basicamente o porquê da gente treinar 22 e carabina de ar e não somente o fuzil, né? Você tem como dar mais percepção
a técnica, né, no 22, talvez no acionamento de gatilho, né, uma empunhadura e depois Exatamente. aplicar no fuzil, né? Exatamente, exatamente. É exatamente isso. Cássio, E como as duas armas, mais ou menos, elas têm semelhanças, né? A adaptação não é tão difícil. Simples assim. Maravilha. Cássio, a gente falou da importância do Sim, Exército no apoio ao desenvolvimento da sua aptidão enquanto atleta, né? Mas com esse sim, tanto sim. de viagem, como que fica a família? Qual que é a importância da família e como que ela percebe essa questão do tiro, cara? Assim, eu acho que a família, nesse ponto, cara, ela é um porto seguro, né? Eu acho que hoje a gente tem que colocar isso muito. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Eu acho que a família, ela é o que me possibilita e vai possibilitar um atleta de alto rendimento executar a sua tarefa, digamos assim, ter a sua máximo da performance, e o problema não é só a performance, o problema é o que envolve a performance, é o quanto você vai ter que treinar para ter aquela performance, né? E é o que você falou, não basta, não é somente as viagens, que são muitas, que é o tempo que a gente fica fora de casa, é o momento que eu tenho que estar fora de casa para treinar. Então, assim, não basta só o competir. O competir não me traz o resultado. Pelo contrário, o que eu costumo falar, eu falo sempre para as pessoas que eu treino, a competição, ela é um feedback do seu treinamento. Só. Ela vai te dizer como está o andamento do seu treinamento até agora. Ela vai te dizer se você está indo na direção correta, ela vai te dizer exatamente como você está. E o tempo que eu passo treinando é muito grande. Então, se a família não apoiar, eu acho que eu não teria feito nada do que eu fiz até hoje. Eles sabem disso, né? Meus filhos, minha esposa, eu particularmente, eu parto do princípio que eu quero tê-los perto de mim o quanto mais possível. Então, o que, que eu faço? Sempre que a gente consegue conciliar férias, por exemplo, eu levo eles para uma competição, aquela competição daquele momento eles vão junto comigo, porque é Legal. importante, não somente, isso até é o que eu faço, eu acho que as pessoas podem usar isso como exemplo, talvez. É diferente você chegar em casa e contar, por exemplo, eu fiz 200 pontos de 200, ou eu fiz 300 pontos de 300, ou eu fiz 600 pontos de 600, no treino ou na prova. Se aquela pessoa que está do teu lado, que está te apoiando, ela gosta do que você faz, em algum momento pegue ela e leve ela para ver exatamente qual é o tamanho do alvo, o que significa esses 200 pontos, entendeu? Então eu acho que a partir do momento que eles entendem isso, eles compartilham contigo exatamente cada sofrimento, sentimento, orgulho, sabe? Tudo que você está vivenciando, que o atirador em si sabe, porque a gente está na mesma linha de tiro e a gente sabe o que significa pegar um 9.9 ou um 10.0. Isso é importante para que eles estejam com a gente. E o ambiente do tiro esportivo é um ambiente muito familiar. Eu concito, inclusive, as pessoas que... É uma das coisas que a gente deveria abordar mais no tiro esportivo. É um ambiente que a gente consegue levar eu como o homem da família, a minha esposa como uma mulher da família, os meus filhos para atirarem como júnior. Então, assim, a família toda pode ir, por exemplo, num final de semana para o stand atirar, sabe? Então, o fato de todos estarem juntos, eu acho que isso é muito legal. A gente consegue efetivamente colocar todas as pessoas juntas num stand, né? Disputando e se divertindo num final de semana, por exemplo, diferente da abordagem, por exemplo, de uma atividade eminentemente masculina ou feminina, não importa, a gente pode levar todo mundo, e isso é bonito do tiro esportivo. Eu acho que no momento que a gente conseguir, a mídia ainda tem, a gente pode abordar aqui o item da mídia, que é
infelizmente, eles desqualificam. Todo atirador está ligado à arma, que está ligado ao crime. E não é isso que acontece. A realidade do fato é completamente diferente. Né? A gente gosta do que faz, a gente tem um apreço pela segurança, a gente preza pela precisão, a gente preza que o nosso corpo esteja preparado para que tenha as condicionantes necessárias para fazer um 10. Então, assim, isso é importante que a gente passe, sabe? E eu acho que a abordagem de que a família, o ambiente familiar do tiro esportivo pode ser abordado, como a gente tem o Iengo e a Ana, por exemplo, que são marido e mulher. Então, assim, a gente tem caso, e isso pode ser abordado, entendeu? A gente tem muito... o próprio, a Brendinha, né? A Brendinha tá com o pai e mãe junto ali, atirando junto com ela o tempo todo. Então, isso é legal demais. E a gente tem que abordar isso mais, nós como atiradores e como pessoas que temos como divulgar o tiro esportivo, né? Eu acho que isso é muito legal. E eu aqui já deixo um agradecimento à minha família, porque eles são 10.9, sem dúvida nenhuma. Então, acompanhando aí. A Audrey. Tão junto. Ah, tá aqui, ó. A Audrey colocou que na nossa lua de mel nós fomos pegar uma carabina em Munique, é verdade. Mas é porque eu queria mostrar a Munique para a Audrey, diferente. Ela aproveitou o ensejo e trouxe. Já que estava lá, né? A gente acabou trazendo na carabina. Eu tinha marcado também agora para a Copa de Munique, para ir com a minha esposa também. Então, foi no Covid. E aí ia comemorar 20 anos de casados. Mas a Copa do Mundo que legal. Exatamente. O objetivo era a época da Copa do Mundo. Exatamente. O objetivo era comemorar os 20 anos. Por acaso estava em Munique e por acaso tinha a Copa do Mundo lá, mas continua sendo lindo. Munique é lindo em qualquer época do ano. Poxa, Cássio, não tem como discordar de você. Eu concordo, na verdade, plenamente contigo. O armamento ele é estigmatizado, né? Por conta de vários fatores. Sim. A gente sabe algumas coisas que motivam a imprensa. Eu acho que até alguns atletas pecam nisso, né? Por exemplo, o Marcos é um cara fantástico, é um pai de família exemplar, um empresário super ético, super honesto, e ele leva o CTC como um projeto de vida dele, né? E ele considera esses elementos da base familiar muito importante na construção. A gente precisa explorar mais isso, porque é o que a gente vive, não é algo forçado, não é algo planejado para criar marketing. Quando a gente vê as etapas aqui em Cuiabá, a minha esposa está junto, a minha filha está junto, tem o pessoal que vem do interior, o Wagner, a Noemi, a Manu, que é pai e filha que competem junto, o Bernardo, que tem todo o apoio da esposa, o Dians, que tem a torcida da sogra e da cunhada. Então, isso é a realidade do tiro esportivo. E eu acho que a gente precisa explorar melhor isso, até para desconstruir essa imagem equivocada que a sociedade tem quando a gente fala. Eu falei até disso com a Ana, da importância da mulher praticar o tiro esportivo e como, quando ela fala para os outros que praticam, como que era ocorrer esse feedback, né? E ela contou aquilo que a gente sabe que acontece. Poxa, tiro? Então você vai matar alguém? Então você não tira? Tem que tomar cuidado com você? Não tem nada a ver com isso, né? Foi muito legal essa diferença. Eu tenho visto também a ISSF se esforçando nisso, né? As próprias transmissões dela tem um caráter muito legal, assim, eles investiram nisso, né? Das transmissões ao vivo, você vê o alvo ali, você vê o atirador de frente, as inspeções, e agora eles acabaram de postar um vídeo, acho que foi essa semana, dizendo de que talvez tudo aquilo foi feito para os espectadores. E o vídeo lá na página do canal da IFSF é mostrando somente os espectadores, as famílias ali, unidas para assistir uma competição esportiva. É bem bacana, né? Isso é uma das coisas que nós estamos tentando abordar, esse lado mais humano, esse lado mais às vezes extrovertido, esse lado porque o atleta de tiro esportivo, às vezes ele fica personificado por não ter esse lado do altius, fortius, né, que seria a máxima da Olimpíada. E é uma coisa linda nossa, que a gente pode, em qualquer momento da vida, a gente não precisa ser o mais alto, a gente não precisa ser o mais forte, mas o condicionamento físico ele é necessário. A gente sabe que em alto rendimento você nunca vai ter um atleta completamente desleixado. Então, nesse ponto que a ISSF quer abordar, que a gente tem um trabalho, a gente tem um desenvolvimento
que é mais esse lado da concentração. Você pode ver que hoje nas próprias fotos da SSF a gente tem fotos mais focadas, assim que a pessoa está olhando para o nada, ela está concentrando. Você pega a preparação dos atletas, sabe, o alongamento, você pega o público em geral, que realmente é o público que está ali, a coisa é feita, o show é feito para o público, né? E é legal mostrar isso, né? Que nós temos, por exemplo, a nossa Copa do Mundo, ela é de graça. Então, quanto mais gente a gente tiver ali participando e tudo mais, é legal isso, é interessante, né? Que a pessoa vá, que ela olhe, que ela veja. Ah, mas isso é legal, eu podia participar disso aí. Ah, então tá bom. No Rio de Janeiro, por exemplo, né, a gente tem um stand olímpico com aquele monte de arquibancada que a gente não vê cheio. Então, assim, quanto mais gente... Tudo começa com o interesse, né? Aquele início da coisa, né? De você falar assim, pô, esse negócio aí é interessante. O que precisa, assim, agora, nesse ponto eu posso citar uma historinha do Lenny Basham, que é um grande atirador dos Estados Unidos, foi campeão olímpico, prata num ano e olímpico no outro. Ele conta a história de quando ele era criança. Ele falou, eu era baixinho, gordinho, não tinha nada de bom, mas eu queria ser campeão olímpico em alguma coisa. Aí ele tentou atletismo, tentou futebol, tentou tudo. O beisebol, lá, aquelas coisas deles, né? Não dava certo em nada. E um dia ele viu que tinha uma equipe de tiro. Ele chegou pro técnico e falou assim, tá, mas o que precisa para isso aí? Tem que ser o quê? Forte, alto, rápido? Tem que... Aí o cara falou, não precisa nada, precisa ter vontade de treinar. Agora eu bato isso, guarde essa frase, tem que ter muita vontade de treinar. E aí ele falou, pô, mas então peraí, isso aí eu sei fazer, vontade eu tenho bastante. E aí ele começou. E ele foi prata em 72 e ouro em 76, na Olimpíada de Montreal. Então, assim, é mais ou menos por aí, né? Você vê que você não precisa ter aquela coisa, né, fenomenal. Não, você precisa ter muita vontade de ser o campeão mundial, o campeão olímpico, ter a vontade de melhorar. E assim, isso começa olhando o pessoal e falando assim, pô, como é que faz esse negócio aí? Você precisa do quê? De uma pistola? Precisa de uma carabina? Onde é que eu vou? Né? Aí vai lá no clube. Então assim, qual é o clube que eu vou? Né? Qual é o clube que vai me dar condições? Então, você vai ver que vai ter um monte de gente mudando para Cuiabá justamente para ter condições de treinar, né? Então é isso. Falando em clube, É você ter isso, né? Vamos lá, manda uma, vamos embora. falando em clube, você é federado hoje a qual federação? Eu sou federado da Tem algum clube Federação ou tem? Paranaense de Tiro Esportivo, eu sou O pessoal natural do falou na Paraná. live. Isso, exatamente. Como eu sou do Paraná, e hoje, assim, eu acho que a Federação Paranaense, falando de federações, a Federação Paranaense de Esportes, falando isso de federação esportiva, né? Não especificamente, a Federação de Tiro é fenomenal, e ela tem um suporte da Federação Estadual. Então, assim, a Federação Estadual lá, ela tem um suporte ao atleta fenomenal, muito bom realmente. Hoje a gente tem um esquema de bolsa lá, desde o formador, que é aquela criança que está na escola ainda, participando do esporte escolar, até o nível Olimpo, que é o Olimpo mesmo. Tem a Agatha, que é minha prima, a Agatha Rippel aí, eu, ela, o Geraldo, temos vários aí integrantes, né, do top, que é o talento olímpico do Paraná. Então, assim, nesse ponto tem que ser marcado realmente, porque, voltando, fazendo um gancho com o que a gente já bateu, assim, independente da CBTE, a gente às vezes exige bastante da CBTE, mas as federações também têm que fazer a sua capilar, dentro daquela capilaridade, né, de dar o incentivo, de formar equipes da federação para representar no Campeonato Brasileiro, sabe? Fazer um ano de treinamento, um ano de incentivo, dizer assim, pô, no final do ano nós vamos lá para o Rio de Janeiro representar a federação. Então, criar esse espírito de grupo é muito importante. Eu acho que entra tudo naquela coisa de incentivar o esporte de maneira geral, né? Quanto mais a gente estiver incentivando, mais a gente vai, por mais que seja através da disputa, mas é assim que funciona, é o clube de futebol, é a rixa entre o Flamengo e o Fluminense, o Grêmio e o Inter, entendeu? São Paulo e Corinthians. Então, assim, não adianta, você tem que ter, isso gera, e as pessoas crescem com isso, né? Eu acho que a partir do momento que você está numa zona de conforto, você acaba não crescendo, você precisa realmente
desse algo mais, dessa disputa para crescer, né? Felipe, na primeira live você falou assim, muito da importância de ter contato com uma boa técnica para você não ficar treinando o erro, né? Sim. Qual conselho você dá para quem está iniciando agora? Né? O cara começou agora, qual o principal conselho? O que ele precisa fazer para ele começar com o pé direito na modalidade? Para ele não exercitar o erro? Eu acho assim, ó, aí vamos fazer o gancho com aquela última frase que eu falei, né, na primeira live, que era o 10 ele é nocivo. Por que o 10 é nocivo? Então, assim, eu falo isso para todas as pessoas que eu treino e é importante que esse conceito fique muito vivo na memória. Por quê? Porque, ao exemplo do carro, que a gente nunca vai entregar um carro para uma pessoa que não sabe dirigir, a gente ensina a pessoa a dirigir. No tiro esportivo a gente passa por cima de muitos passos e acaba entregando para essa pessoa uma carabina ou uma pistola e fala para ela, ó, o meio do 10, o meio do alvo é o 10, daquela bolinha preta, você tem que acertar naquele meio e vai embora, seja feliz, quanto mais você treinar, melhor você vai ser. E isso faz com que a pessoa queira o 10 a qualquer custo, de qualquer maneira. Então, isso já automaticamente nós vamos na direção do lapidar os nossos erros, porque a pessoa vai fazer uma fotografia do que ela acha certo, da pessoa que está mais próximo, do que ela viu na televisão, ou que ela viu na internet, vai dizer, bom, deve ser desse jeito aqui, deixa eu tentar. Só que tem muita coisa envolvida, né? Você tem hoje, as técnicas, elas não é uma coisa só, faz isso, está resolvido, não. Você tem, um conjunto de coisas a serem feitas. Então, eu concito, por exemplo, falando da pessoa que está iniciando, né, é que inicie com uma boa literatura. Eu acho que hoje nós temos algumas literaturas disponíveis, então assim, aprender nunca é demais. Conhecimento é o que separa a gente do animal, então a gente precisa disso, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa saber como é que funciona, porque o ensaio e erro, para o bebê que está precisando andar, ele está com o pai do lado que está o tempo todo direcionando. No momento que você não tem uma direção para seguir, é muito complicado quando você tem várias variáveis a serem controladas. Então, nesse ponto que eu acho que o conhecimento básico, ele é necessário. E nesse ponto, se a gente for especificamente, não inicie querendo 10. Inicie querendo o que vai te propiciar o 10. Então, o que eu quero? Eu acho que para fazer o 10 eu preciso de estabilidade. Então, ok, estabilidade é um dos fundamentos? Trabalhe em cima dessa estabilidade. Outro grande fundamento do tiro esportivo, acionamento do gatilho. Então, nós precisamos do acionamento do gatilho, nós precisamos do acionamento do gatilho. Treine acionamento do gatilho. Acionamento do gatilho não é simplesmente colocar o dedo na tecla do gatilho e puxar. Então, assim, são pontos específicos que a gente precisa treinar e precisa trabalhar. Então, que infelizmente passa tudo de uma vez só no moedor e pum, bota junto e bota a pessoa para tirar. Então, eu acho que buscar o conhecimento, o que eu posso dizer para a pessoa? Busque o conhecimento. Busque o conhecimento para quê? Justamente para encurtar o caminho entre você e o correto a ser feito, sabe? Então muitas complicado. Vezes esse atleta quer pular essas etapas todas, né? Acha que, por que eu vou fazer um treino específico para acionamento de gatilho? O cara quer fazer prova, né? Não, eu vou fazer, vamos dizer que seja uma prova olímpica, eu vou fazer 60 tiros aqui e toda vez que eu vou no stand eu vou fazer 60 tiros e pronto. E assim, isso é muito complicado. É muito complicado pelo seguinte, porque você... aquela coisa do lapidar o erro, ele funciona em qualquer um dos fundamentos, né? No momento que você passa por cima de um deles, você pode, inclusive, não saber que você está fazendo errado. E o fato de você não saber que você está fazendo errado, no ensaio e erro, quando você tem várias variáveis a serem colocadas para funcionar, você está com uma correta que você fala, não, mas então eu vou trabalhar nessa aqui. Aí você muda a que estava correta. Sendo que a que estava errada era o posicionamento do corpo em relação ao alvo, não era o acionamento do gatilho, sabe? Então, as coisas vão se encaixando no momento que você tem o conhecimento de tudo.
você tem um amplo espectro do que deve ser feito. E para isso, infelizmente, a gente tem que sentar, é o tal do ler o manual do carro, quem compra carro novo, né? Quem que lê o manual do carro, quem compra carro? Não, isso aqui é tudo igual, é uma seta para cá, uma seta para lá. E assim, às vezes a gente tem coisas possibilidades que o carro poderia oferecer para você que você não usa. Então, é importante, mas aí, também baseado no carro, o que a gente acaba fazendo? A gente bate papo com o cara do lado, a gente fala assim, aí o cara que teve o mesmo carro que você, ele vai dizer assim, pô, você viu que o farol de neblina, ele é muito melhor que o farol alto? Eu falo, que farol de neblina? Não, aquele que tem um botãozinho assim, assim, vai lá e aperta, você vai ver que vai funcionar. Então, assim, o bater papo, ele funciona. Ele funciona bater papo com as pessoas. Então, assim, eu sempre fui fã do conversar com as pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, assim, como a gente comentou na primeira live de hoje, eu iniciei o processo do zero, o meu processo em 2017 para carabina de 340 e carabina de ar. No momento que eu entrei nesse processo, eu tentei buscar o conhecimento de quem sabia o que estava fazendo, sabe? Então, assim, ali, reler os livros que eu já tinha lido, que eu dei um enfoque para o lado do deitado, para o joelho, para o 340, sabe? Para o pé, ler de novo um livro de carabina de ar inteiro, com todos os passos a serem executados, falar com a pessoa que é campeã olímpica, falar com o cara que está lá no top o tempo todo, sabe, assim, e bater papo, são detalhes, porque assim, muita gente chega e fala assim, o que eu faço? Uma pergunta muito vaga de você chegar e falar assim, me ajuda aqui, o que eu faço para ser campeão olímpico? Tem muita coisa para ser feita. Então, assim, o passo a passo, a escada é muito longa para ser feita. Então, vamos iniciar um passo de cada vez. E quando você vai falar com um cara desses, assim, eu vou falar com o Penny, por exemplo, ou com o Ian Lorbiller, que hoje é um dos campeões recordistas mundiais, bater papo com o cara, são pontuais, são coisas, vem cá, aqui nesse ponto está acontecendo isso e isso, o que você acha? O cara vai te dar a resposta na lata, ele vai dizer, não, eu faço isso. Se ele está fazendo e está funcionando, quer dizer que não está tão errado. Então você pode tentar copiar. Por vezes não vai dar certo para você, que o tiro é assim. Às vezes, como a gente comentou do Oleg. Então, assim, existem várias ferramentas a serem utilizadas para aquele mesmo propósito. Às vezes aquilo que o cara te diz que funciona para ele, para você não funciona. Mas é uma maneira, sabe? Então é a maneira de você, passo a passo, ir lapidando os seus conhecimentos. E isso, nesse ponto, eu não falo só, óbvio que o alto rendimento é onde eu quero me enquadrar, é o que eu busco, mas isso diz respeito, inclusive, à pessoa que está tirando mira aberta e começou ontem. Então, assim, os objetivos de cada um dependem de onde eu quero chegar. Mas isso não tira o seu mérito de treinar, sabe? O fato de você querer ser o melhor do clube, por exemplo, você vai estabelecer para você mesmo um objetivo de treinar uma vez por semana. Não, eu quero. Aí você, no teu clube, o cara que é o melhor do teu clube treina 2 vezes por semana. Você, de alguma maneira, vai ter que entender que eu preciso treinar 2 vezes por semana. Se ele treina 2 vezes por semana, no mínimo eu tenho que fazer o que esse cara está fazendo. Exatamente. E buscar o que a pessoa da frente está fazendo. Coloque objetivos curtos. Onde eu quero chegar? Primeiramente eu quero chegar aqui. Depois eu quero chegar ali. Entendeu? E assim, passo a passo, ninguém chegou e acordou de um dia para o outro campeão olímpico. Isso é importante deixar claro, né, para as pessoas. Que o trabalho é muito complicado, ele é muito, muito desgastante. É importante que você goste do que você está fazendo. Então, assim, o que acontece na Índia é que você tem aquela coisa, a pressão da família, né? A família colocando o cara para correr, às vezes não dá certo. Nem todo mundo responde bem a essa pressão, né? Então é importante que a gente tenha essa noção que eu quero, é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu vou porque eu gosto, porque eu amo, e eu estou disposto a pagar o preço para chegar onde eu quero. Então, assim, cada um paga o seu preço. Não, se eu quero ser campeão brasileiro, o que eu preciso para ser campeão brasileiro? Para ser campeão brasileiro, eu preciso treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É o meu objetivo. Não, eu quero ser campeão olímpico. Aí, realmente, não tem como treinar menos que 4 vezes por semana, porque você não consegue melhorar. Perfeito. Vai lá, mano.
É um treino diário, né? Sim, Horas de dedicação. exatamente. Ripel, tem uma pergunta aqui da Tenente Nina. Ela Uhum. pergunta, dentro dessa ideia, qual que é a carga horário de treino sua e o que você faz para desenvolver o fortalecimento do seu lado psicológico? Existe alguma Bom, técnica? Alguma coisa? eu treino no mínimo 6 horas por dia. Então, assim, quando eu treinava só o deitado, inclusive eu desenvolvi uma lesão na minha mão esquerda, porque eu treinava, eu fazia os mesmos 5, 6 horas por dia só deitado. Então, assim, eu usava o joelho e o pé como um escape para continuar treinando, sabe? Então, porque é muita pressão da bandoleira na mão. Assim, quem já treinou, já entrou numa posição deitado, sabe que a pressão na posição é muito grande na mão esquerda. Então, 6 horas por dia de treino técnico, mais o treino físico. Então, assim, o treino físico é extremamente importante. Nesse treino físico se enquadram tanto o alongamento, quanto um trabalho cardiopulmonar, que é muito importante, né? Porque a gente baixa a pulsação, você consegue ter a circulação periférica melhora, então você tem uma oxigenação melhor, mesmo parado, porque a gente fica muito tempo parado. Então, quanto melhor tiver a sua circulação periférica, você vai ter mais oxigenação nos músculos que estão parados, sem precisar estar em movimento. Então, isso é importante, né? Você ter uma melhora de respiração e tal. Então, isso tudo é muito importante. E eu acho que, basicamente, se você conseguir fazer, obviamente é difícil de fazer 6 horas, por exemplo, hoje eu não estou conseguindo fazer 6 horas porque eu estou trabalhando, né, normalmente, mas eu tento me adequar ao máximo. Então, por exemplo, quando a gente tem, o Ministério da Defesa hoje, ele fez já visto o Covid, nós estamos fazendo um revezamento na parte da manhã e na parte da tarde para não ter aglomeração no quartel de tantas pessoas. Então a gente está tentando separar. Eu consigo, no momento que eu não estou, eu tenho uma facilidade que o stand da brigada é onde eu treino, na Associação Campineira Esportiva, é dentro do meu quartel. Então acabou o meu período no quartel, eu vou para o stand. Então eu fico lá até escurecer, fico treinando o tempo todo, né? Então eu tento chegar aos mais próximo possível das minhas 6 horas. Quando não dá, não dá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem treinos que a gente pode diminuir, por exemplo. A gente, não, então eu não vou fazer tanto treino técnico. Tem alguns momentos tem alguns momentos que o treino é mais curto, né? Dentro do planejamento, especificamente, vamos pensar em falar um pouquinho só de planejamento. O que é o volume? Toda vez que você planeja ou volume ou intensidade. Então, assim, basicamente quando você tem muito volume, você tem menos intensidade, quando você tem mais intensidade, você tem menos volume. Mais volume, menos intensidade é numa fase inicial, para uma preparação de base. Quando você inverte, é uma fase mais próxima do microciclo competitivo, mais próximo da competição. Intensidade, entenda-se, volume, entenda-se quantidade de tiro. Então, quantos tiros eu vou dar, quanto tempo de stand, quanto tempo eu vou ficar na posição, tudo mais, tudo muito volume. Perfeito. Qualidade é a intensidade. Então, a hora que eu diminuo o volume e eu passo a tirar só no 10. Aí eu passo a fazer treinos, por exemplo, de 30 tiros, 30 a 10. Esses são os objetivos. Eu já não faço mais uma prova inteira. Não, eu faço meia prova, todos os tiros têm que ser perfeitos, entendeu? Então, Perfeito. basicamente, só para você ter uma noção, assim, falando, né, um passando do planejamento. E em relação ao psicológico que ela comentou, o psicológico é uma coisa que influencia muito para o atleta de tiro, né? Porque o tiro, basicamente, ele é 90% mental, porque o que leva você a ter um resultado no treinamento e não conseguir fazer na prova, né? Então, né, se a gente explicar isso para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, não, mas se você consegue fazer no treinamento, por que não fazê-lo na prova? Eu trabalho com 2 psicólogos, então assim, eu sempre trabalhei com a Edna Kawakami, se ela não estiver por aí, ela sempre tá presente junto com a gente, ela me acompanhou desde antes da Olimpíada, e o Andrés, são 2 vertentes um pouquinho diferentes. O Andrés, ele trabalha muito com esse lado da yoga, de você trabalha muito essa respiração, né, uma coisa mais
do corpo e do controle respiratório. E a Edna, efetivamente, ela é uma psicóloga. Então, assim, ela faz comigo sessões, realmente, efetivamente, sessões. Então, é necessário, vamos falar, se eu conseguir resumir a psicologia do tiro esportivo, se a gente... o problema que você vai ter com a psicologia é proporcional ao quanto você valoriza o resultado que você quer alcançar. Então, a gente tem que tentar entender que no momento que você passar a abordar e trabalhar a técnica, e você quiser melhorar a técnica, que você quiser abordar a técnica como objetivo principal do seu trabalho. Então, tirando o foco do resultado, você vai ter um ganho muito grande. Óbvio que isso tem... o trabalho para isso, ele não é fácil, porque o nosso cérebro é muito rápido. Ele trabalha com uma velocidade muito grande, né? Então, assim, se a gente falar, não pensa no limão, você já pensou no limão, já está ali, você já viu, já sentiu o cheiro. Então, assim, é você saber como abordar no seu cérebro para que você tenha a melhor performance. Só que quando eu falo performance, eu tenho várias maneiras de abordar essa performance. A performance pode ser, qual é a sua melhor performance? A maioria, 99,99, vai dizer assim, quanto você fez na prova? Entendeu? Qual foi o teu resultado? Quantos buracos você fez lá dentro do 10? Mas não é essa a abordagem. A performance é o que eu pergunto para as pessoas que eu treino, falo assim, quantos tiros você deu da maneira correta? Quantos tiros você fez bem executados? Sabe? Quantos tiros eu fui lá e fiz exatamente da maneira... Às vezes esse tiro não é 10. A gente tem que entender isso. Às vezes esse tiro é um tiro perfeito que, por exemplo, na 22, pegou o vento e foi um 9. Só que tecnicamente eu fiz um bom tiro, entendeu? Eu fiz um tiro perfeito. Então, assim, eu acho que eu tentei explicar para a Nina mais ou menos a ideia do psicológico. Ele é muito complexo, mas tentando reduzir isso ao máximo, do máximo, do máximo, é foco na técnica e o resultado que eu preciso é uma técnica extremamente apurada, não o buraco no alvo, sabe? É isso. Maravilha. A Aldrich entregou que além do stand ainda tem o SCAT em casa. Tem o SCAT à noite. Tem. Ela tá me entregando? Ela já está te entregando algumas coisas aqui. À noite, noite não pode, cara. Tem que deixar os brinquedos russos de lado. Então, mas até chegar nas 6 horas é complicado. De vez em quando você chega em casa, não foi tão bom o treino, você fala, não, agora vou dar uma lapidada, vamos pro SCAT, que é para ver às vezes se está tudo certo ou não. Então eu realmente tenho esse... mas assim, não é uma penalização, não é difícil para mim carregar essa mochila, sabe? Falando como um bom militar, né? Para mim é satisfatório. Quando eu acabo o treino cansado, fadigado fisicamente, mas com o objetivo daquele treino que eu estabeleci para mim concluído, eu me sinto muito bem, sabe? Ela sabe disso. Eu chego em casa bem, eu chego em casa me sentindo bem. Porque você cumpriu. E às vezes não é estabelecer, não, qual é o objetivo? Se você é aquilo que você falou, não, eu sempre faço prova. Se você sempre faz prova, você estabelece para você, por exemplo, falando da pistola de ar, que você quer fazer 580, se você fizer 579, você vai achar que você não fez um bom treino, sabe? Às vezes aquele 579 foi um treino melhor do que um 585, mas você tem que... Por isso que se você não separar uma coisa da outra, você vai estar o tempo todo se pressionando a fazer aquele resultado, sabe? E tem muitos outros objetivos a serem conquistados antes disso, né? Você tira um lado empreendedor aí nessa sua fala, né? Uma das perguntas do Licurgo, e a última dele, foi quando você vai abrir o Instituto Rippel de preparação de atletas do tiro esportivo? Eu tenho algumas pessoas que eu já treinei, assim, que eu gosto muito disso, né? Hoje eu estou treinando as meninas da CDE, então já vista que a prova delas é a minha prova, então é deitado, né? Elas têm a prova de deitado e a prova de 340, então é o que eu estou fazendo hoje. E eu já treinei muita gente aqui em Campinas, então
O treinamento, para mim, eu gosto muito disso. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, é fácil para mim, é fácil de passar. O único problema disso é o tempo. Eu não tenho tempo. Aquela coisa, né? O tempo ele está sempre correndo. O tic-tac do relógio ele não para. Então, no momento que eu treino alguém, eu deixo de treinar, infelizmente. Então, assim, é óbvio que tem ganhos, eu gosto de falar da técnica, quando você fala da técnica, você rememora aquilo, né? Então, massifica aquilo tudo, eu gosto disso. Mas depende muito da fase do meu treinamento. Então, na fase do treinamento, onde eu estou numa fase de volume, por exemplo, é muito difícil enquadrar, por exemplo, 2 horas de treinamento físico, 6 horas de treinamento técnico e mais conseguir treinar alguém, né? Então, às vezes o pessoal vem para Campinas, eu gosto de realmente dar o tempo, porque a pessoa vem buscando alguma coisa, ela quer realmente treinar, ela quer absorver o conhecimento. Eu lembro de quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, né, que eu estava lá nos Estados Unidos, eu queria absorver o máximo do conhecimento, mas às vezes a pessoa tem outra pessoa para treinar, tinha equipe americana, como você mesmo perguntou, né? Então eu gosto de sentar do lado da pessoa e passar o detalhe, sabe? Assim, então, naquele dia, eu já estabeleci para mim que eu não treino. Então eu vou, passo lá o tempo todo, o dia inteiro até com a pessoa, para realmente tentar passar o detalhe, porque mais ou menos é mais ou menos, não, sabe? Acaba passando uma coisinha ali que depois a pessoa vai chegar em casa e vai, putz, e agora? Eu senti essa dificuldade aqui. Então, é a minha maneira. Então, o Instituto Ripple ele vai vir. Espero que... Eu ainda quero tirar bastante, mas no momento que eu parar, eu acho que essa vai ser o futuro aí. Não vai ter jeito. São etapas, né, Ayrton? Lógico que eu acho que exatamente. você talvez não exerça isso como ofício hoje, mas de forma informal, nos bate-papos, até essa live, as lives, né? Que você tem feito, tem muito colaborado com toda a comunidade, né? A gente percebe isso, né? A sua... Espero poder ajudar. É sempre essa ideia aí. Aqui tem um aviso aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar essa pergunta, até para dar aqui espaço para a turma que está assistindo a gente. Vamos lá. Vamos lá aqui. Vou colocar uma aqui para ti aí. Dá uma lida aí. Onde é que eu vou ler? Vê se aparece para ti aí. Às vezes demora um pouquinho. Quer ler para mim? Lê aí. Vamos. Tá. Porque esse ano, na seleção do Exército, não foi por ranking colocar específico para o Pan-Americano. Não entendi. Não entendi. Por que esse ano? Porque esse ano, na seleção do Exército, não foi por ranking. Colocaram específico para o Pan-Americano? Pergunta aí do... Não sei se está bem... Não, falando especificamente, apareceu aqui. O ranking, né? Você fala, será que ele está batendo na seleção especificamente para a equipe do Exército? Assim, a nossa equipe do Exército, ela é convocada, majorada. Então, assim, não sei se eu vou responder a pergunta, mas mais ou menos pelo que eu entendi, a equipe do Exército é convocada majorada. Então, por exemplo, o nosso objetivo é para integrar a equipe do Campeonato Brasileiro das Forças Armadas, né? Esse pode ser uma equipe que a gente vai, uma competição que a gente vai ter. Sempre o Exército trabalha na meritocracia. Esse ano especificamente nós não tivemos Campeonato Brasileiro das Forças Armadas. Então o que aconteceu? Não houve essa convocação da equipe para o Campeonato Brasileiro das Forças Armadas. O que a gente faz? Dentro do Exército a gente faz um negócio muito legal. Porque tem gente, que, por exemplo, que está nas unidades e que gosta muito de atirar de fuzil, de FAL e tal, que é o nosso armamento de dotação. A gente faz os Jogos Esportivos do Exército, de 2 em 2 anos, e os que mais se destacam nos Jogos Esportivos do Exército, a gente convoca e traz para a CDE para integrar a equipe do Exército em si. Então ele passa a ser integrante da equipe do Exército. Obviamente, às vezes, ele pode não ter competido pela Comissão de Esporte do Exército, pela equipe principal. Por quê? Porque sempre no Exército vai ser bala no alvo. Sempre vai ser seletiva, melhor de 5 provas. Normalmente a gente faz 5 provas, elimina uma, fica com 4 provas, ou seja, as 4 melhores.
para que o atleta possa ter um problema, talvez uma arma, algum mau funcionamento. E dessas 4 provas, quem ficar em primeiro no ranking vai competir, quem ficar em segundo, terceiro também está na equipe e o quarto está fora. Então, é assim que funciona sempre no Exército. E nesse ponto eu posso garantir, eu não sei quem é a pessoa que perguntou, mas que a gente sempre vai puxar, né, pelo lado da seletiva baseado nos resultados. Né? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Mais alguma pergunta? Tinha mais uma lá, né? Deixa eu ver aqui. Não Só entendi. vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Vou colocar. Não entendo mais muito o que você diz, mas não vamos esquecer o ótimo trabalho que Cássio está fazendo. Aí tem um C ali. O Daniel de Espinho. Esse cara, não, Daniel, Daniel, tchau. Esse cara, ele é italiano, o Daniel é meu colega, ele é um dos 4 que foram eleitos comigo lá no Campeonato Mundial de Changwon. Então, não vamos esquecer o trabalho que o Cássio está fazendo na comissão de atletas. Obrigado, Daniel. Estamos fazendo juntos. Esse é um dos meus colegas lá na Federação Internacional. Que bacana. Tem pergunta aqui. Ele deve ter jogado no Google lá, porque ele é italiano. Cássio, tem uma pergunta aqui do Guerra. Ele pergunta o Vamos lá. seguinte: como tornar uma etapa do brasileiro mais interessante para o público? Essa é a pergunta. Assim. Bom, aí a gente tem duas vertentes, né? Enquanto ela for online, é um problema, né? Porque como você abre demais, é mais difícil de você concentrar para que o público veja. Por quê? Porque tem menos pessoas envolvidas naquele clube específico, né? Então, por exemplo, quem vai fazer aqui em Campinas são as pessoas que estão aqui em Campinas, quem vai fazer em São Paulo são as outras pessoas de São Paulo. É mais fácil a gente tentar fazer uma divulgação maior quando a gente bota todo mundo junto, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, na final. Né? Eu acho que aí sim, aí a gente conseguiria. E até a CBT foi uma das decisões que foram feitas, eu achei muito legal, até falei para o Durval, né, o nosso presidente na época, eles fizeram, durante as premiações do ano passado do Campeonato Brasileiro, sorteios de prêmios. Não sei se vocês lembram, eles entregavam um númerozinho para cada um e faziam sorteio de camiseta, brindes ali. Pô, isso é legal, é uma coisa simples, né, que atrai o pessoal, deixa todo mundo junto no pódio, é um momento de celebração, porque a gente tem que botar todo mundo junto ali, não tem o que fazer. Bota todo mundo junto no pódio, eu acho que é legal e foi uma atitude até para trazer o pessoal, né? Porque o nosso público acaba sendo o público de atiradores, né? A gente está ali porque a gente gosta, a gente vai de um stand para o outro porque a gente gosta também, a gente quer ver a performance de todo mundo, né? Então, quanto mais gente a gente conseguir levar, óbvio que daí para o Rio de Janeiro a gente acaba não levando a família toda, né? Então é o próprio atleta que está por ali, né? A gente poderia tentar abordar talvez a comunidade do Rio ali, né? Quem for atleta, talvez falar com o clube do Fluminense, Niterói e tal, para tentar aumentar esse público. Eu acho que seria legal também. Bacana. Rippel, qual que é a importância, no seu sentido, de um ecossistema consolidado? Por exemplo, é lógico que a Alemanha é algo muito acima da média, né? A maioria das fábricas estão lá, insumos de todo tipo. Mas qual que é a importância de uma cadeia de produção para o esporte e como você vê a possibilidade de incremento da cadeia de produção no Brasil e o impacto que ela teria na difusão do nosso esporte? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, facilita muito. E, assim, nesse ponto eu vou te citar, no meu caso, falando do alto rendimento, eu atiro com uma carabina que ela é suíça, eu já atirava, né, há um bom tempo. E na época que eu estava lá na fábrica comprando a carabina, eu tinha 2 opções. Ou trazia um gatilho eletrônico ou trazia um gatilho mecânico. E a minha opção, eu conversando com o dono da fábrica, eu falei assim, e aí, o que eu levo? Ele falou, não, eu levo o mecânico. Por quê? Porque dentro da análise do gatilho mecânico, ele tem 0,01% de dar problema. E o gatilho eletrônico tem 0,1%.
Então tem 10 vezes mais chance de dar problema no gatilho eletrônico, apesar de ser mínima, do que no gatilho mecânico. Se eu tiver um problema no gatilho eletrônico aqui no Brasil, eu paro de treinar até o momento que eu conseguir sanar esse problema. Então, eu acho que isso define muito bem esse nosso problema, esse lapso que nós temos de estar próximo da cadeia de suprimento. Então, isso, obviamente, diz respeito à munição, diz respeito ao próprio armamento, carabina, pistola, diz respeito ao equipamento em si, casaco, calça, bota, porque isso tudo é necessário, a troca constante é necessária, e a partir do momento que tudo que você compra no Brasil está 120% mais caro, porque agora até os Correios fez um sistema que tudo vai passar para o Curitiba lá, e eles têm um centro de triagem e tudo vai ser taxado, então não adianta. Não tem mais aquela coisa de você receber em casa, vamos ver se a gente dá sorte, tudo vai ser taxado. Então, é complicado. Nesse ponto que eu acho que assim, a gente está sempre remando contra a maré, mas a gente tem que passar por isso. Então, como é que a gente passa por isso? Do jeito que a gente sempre faz. A gente tenta, quando vai para uma Copa do Mundo, por exemplo, passa lá e sabe que é a Copa do Mundo de Munique vai comemorar os 20 anos de casado em Munique, sabe que vão estar todas as lojinhas lá, né? Agora quebrei teu galho, né? Todas as lojinhas do mundo estarão lá, muito bem representadas, e lá a gente pode comprar tudo que a gente necessita, né? Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba se antevendo, a gente faz uma previsão de tudo que a gente precisa, né? E compra uma vez por ano. Então, a gente ajuda muitos atiradores que precisam de uma coisa ou outra, a gente que está indo mais, né? Assim, a gente sempre faz isso. No momento que a gente vai para uma competição e alguém precisa de alguma coisa no Brasil, o pessoal liga, tem como trazer? Cabendo na mala, a gente traz. Então, assim, são coisas que a gente ajuda, a gente acaba se ajudando. Mas, sem dúvida nenhuma, é realmente um problema que a gente enfrenta. Principalmente, aí nesse ponto, vamos elencar, né? Eu acho que a munição é o pior deles, né? A munição e armamento, hoje você conseguir, por quê? Porque a munição é bem de consumo, você está o tempo todo consumindo munição. E toda vez que você acaba um lote de munição que estava testado para a sua arma, você tem que testar outro lote. Então, no momento que a gente pensa que testar um lote, por exemplo, normalmente a gente vai para a Alemanha, a gente testa o lote na Alemanha. Para esse lote estar no Brasil, a gente está falando de 6, 7 meses de trabalho árduo junto com a Receita Federal, fazendo os trabalhos de importação junto ao Exército. Então, assim, são 7 meses para que essa munição esteja na minha casa, disponível para que eu treine, né? Na Europa, não. Só te interrompendo, né, nessa questão aí, a gente já falou um pouquinho, né, na live. Você acha que a gente dá para evoluir agora nesse governo, que a gente tem mais uma atuação e mais uma aproximação com os militares, de a gente tentar trazer essa pauta para o nosso presidente, talvez via executivo, e não depender tanto do legislativo, porque a gente não pode esperar muita coisa deles, infelizmente. Mas no que tange ao Exército Brasileiro, da gente tentar se aproximar mais e tirar um pouco dessa burocracia, especificamente para os confederados, por exemplo, para a turma que está ali na CBTE, de a gente tentar facilitar um pouco. Talvez seja uma coisa que a gente possa evoluir nesse sentido também, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, assim, nós nunca estivemos tão bem. Se a gente for colocar dessa maneira, né, hoje a gente pode ser ouvido. Então, a abordagem que a gente tinha em relação a armamento, se a gente for comparar há muito tempo, né, não é de ontem, é de muito tempo, quem queria ter um armamento era um marginal e queria utilizar o armamento para fins ilícitos. E hoje a gente tem uma abordagem, tem condições de ser ouvido nesse sentido. Então, eu faço votos que a gente consiga sim, viu, Marcos? Eu acho que a ideia é que a gente explique efetivamente que a modalidade olímpica precisa disso e o entendimento vai ser diferenciado, né? A partir do momento que a gente tiver facilidade de acesso para o clube, especificamente, digamos assim, se o teu clube tivesse aí carabinas de ar que as pessoas pudessem chegar e conjuntos de equipamento, você chega e já tem como atirar, sabe? Você começa
já com uma abordagem. Não tem aquele, não, então veja bem, agora já que você quer começar, você precisa de uma carabina, você precisa de um casaco, de uma calça, você complica o meio de campo, né? A pessoa fala assim, não, então eu vou embora. Então, no momento que você tiver o acesso mais facilitado, vamos citar a Índia mais uma vez, né? Isso está no clube, o cara chega e o clube te propicia isso. Então, eu acho que daria, e nós nunca estivemos tão bem. Eu espero que a gente colha bons frutos em relação a isso. Maravilha. E a Índia ainda tem uma fábrica lá de roupas, né? Exatamente. Mais um ponto para eles nesse sentido, né? Exatamente. Mas a demanda toda, né? Os caras precisam passar a semana inteira com a tanda, então a demanda lá é enorme. Compensa ter um movimento da cadeia de produção para eles assumirem isso. Sem dúvida, sem dúvida. É fácil, né? Eu acho que ter uma só, inclusive para eles lá, o cara tá deitado na sombra, né? O Nilesh. Então, assim, ele está produzindo, exatamente. Eu acho que agora ele tem que ter concorrência lá dentro para que a qualidade dele melhore cada vez mais, né? Porque ele por exemplo, você vai montar uma empresa de produzir equipamento de tiro no Brasil, a gente sabe quantos atiradores tem, então não vale, né? Na hora que o cara fizer uma análise simples de futuro ali, para quem que eu vou vender, acabou. Ele acaba não produzindo. Já vai dar outra... Já vai. Cássio, então a gente quer... fizemos 3 lives aí, você foi o recordista, ganhou... Podia já começar a parte, hein? Tem uns papos para isso, né? Muito bom. Mas a gente quer te agradecer, Cássio. Muito obrigado aí por toda a sua disposição de estar conversando com toda a comunidade que tem acessado aí nossas lives. Ainda vão acessar em YouTube aí que a gente vai colocar. E o carinho com o clube que você tem. A gente tem conversado antes das lives. Você tem, de fato, ajudado a nós aqui, a uma demanda que a gente tem de um atirador, que a gente quer colocar aí na Olímpica. E o nosso coração é eternamente grato a ti. A gente tem 1 minuto e 54 segundos acabando aqui. Não, eu só tenho a agradecer você. Vai lá, André. Não, eu faço as palavras do Marcos a mim, agradeço muito. Você é um cara sensacional, extremamente solícito, e você não tem ideia do quão importante é essa sua fala para a comunidade do tiro. Você está começando a construir um novo momento aí, e você vai ver os frutos desse trabalho. Começa com a live e a gente vai crescer mais ainda. E a gente vai fazer um convite público aqui, você, sua esposa, seus filhos. O Júlio já veio para cá. A gente quer você aqui também para estar junto um pouquinho. Tá combinado. Obrigado. Tá combinado. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a iniciativa foi muito, muito proveitosa. Entendeu? Eu acho que você vai colher frutos disso e eu faço votos que os outros clubes do Brasil entendam isso e se a gente começar a divulgar, é o que eu falei, quanto mais gente, mais possibilidades de terem bons atiradores, entendeu? Então é isso, trazer gente para atirar, quanto mais gente estiver atirando, mais atletas disputando, melhor a nossa safra, tá bom? Eu estou sempre à disposição, então fico aqui em Campinas, mas... agradeço o convite, já aceitamos desde já, deixa a minha esposa, eu acho que nós vamos, mas a minha esposa que vai dizer se a gente vai de verdade. Muito bom, então. Tá bom? Galera, então essas foram as lives aí com Cássio Rippel, a lenda viva da carabina brasileira. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus aí. Abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos que ouviram e estiveram com a gente aí, aguentaram a gente durante 2 lives seguidas aí. Grande abraço, pessoal. Até mais. Um abraço e bom fim do mundo aí. Fique com Deus. Valeu. Grande abraço.